Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje em mais uma terça-feira de estudo do canal BBM TV. E hoje nós vamos falar sobre a mais perfeita e lógica explicação para muitas coisas que chamam de mistérios de Deus. Então, hoje vamos conversar sobre a reencarnação. Por que, por exemplo, um bebê já nasce com anomalias, com graves problemas de saúde ou deformidades graves? Por que há crianças que já nascem com dons fantásticos? Há crianças, gênios, por exemplo, da matemática. Há crianças que tocam instrumentos musicais com muito mais habilidade do que os mais experientes músicos. Só mesmo através da reencarnação é possível, não é? Entender o espírito é imortal. O corpo volta ao pó assim, mas o espírito não. Ele renasce em novo corpo em cada vida. O espírito, gente, nasce e renasce então infinitas vezes. O bebê de hoje já foi muita coisa em vidas passadas. Já foi rei, rainha, general e muitas outras coisas. Também já desenvolveu muitas habilidades e foi capaz dos atos mais belos, também dos atos terríveis. O bebê de hoje já fez muita coisa em vidas passadas. É isso que eu estou tentando dizer aqui. E ainda fará muita coisa na vida atual e em vidas futuras. Sobre isso, nós temos que várias antigas civilizações, gente, demonstraram a importância que deram ao mundo espiritual, também às vidas passadas. A ideia de reencarnação, ó, ela é muito antiga e ainda é presente em diversas culturas e religiões. No passado, nós tivemos o espiritismo, o hinduísmo, o budismo, que mas estão ainda hoje. Então é bom frisar que a reencarnação é a chave que vem nos explicar muitos mistérios que até agora algumas religiões e a ciência ainda não puderam fazê-lo e ainda negam. Não é? Mistérios, por exemplo, repetindo alguma coisa que eu já falei, algumas desigualdades sociais, as enfermidades, pessoas que nascem atrofiadas, aleijadas, cegas, surdas e mudas desde o ventre materno já trazem essas anomalias. E as crianças, como eu já falei antes, super habilidades inteligentes. Então, a reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. É justamente esse progresso, também o atraso de alguns, que na verdade é uma estagnação, que explicam muita coisa que nós vemos e que vivenciamos hoje.
O espírito não regride, mas às vezes ele estaciona. Acontece com todos nós. Quando eu falo que ele não regride, é porque uma vez que você é uma alma humana, você, como alguns aí às vezes apontam, e nem é correto, porque quem fala sobre isso não acredita exatamente nisso. Uma pessoa hoje nasce ser humano, na outra vida nasce como cachorro, ou outro animal. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Então, não é possível obter tanta habilidade, tanto conhecimento, ou viver tanta tristeza e sofrimentos somente levando em conta uma única existência humana, que na maioria das vezes não dura nem 100 anos, quando comparados aí a uma série de fenômenos no próprio planeta Terra ou no universo, então, se torna uma existência humana algo completamente insignificante no universo. A natureza não dá saltos. Uma semente, por exemplo, quem já percebeu isso, não se torna uma enorme árvore, né, com apenas 24 horas. É só observar a evolução das espécies, tão bem apontada por Charles Darwin, não é? Contando com enorme colaboração de seu amigo Alfred Russel Wallace. Só mesmo através do olhar sobre a reencarnação é possível, gente, entender muita coisa. E, por exemplo, onde Jesus conseguiu tanta sabedoria para responder com apenas 12 anos de idade a todas as perguntas formuladas pelos doutores da lei, a ponto de deixá-los surpreendidos e perplexos com a sapiência do menino, Jesus, filho de um carpinteiro. Como explicar a precocidade musical de Mozart, Beethoven, Paganini, Meyerbeer, Liszt, Rubinstein, Sarasate, e ainda temos Pascal e tantos outros precoces sábios, pintores, poetas e literatos que, ainda crianças, foram relacionados e estudados por pesquisadores renomados, por exemplo, Franz Anton Mesmer, Charles Richer, Gabriel Delany e mais atualmente Ian Stevenson, psiquiatra canadense, Jim Tucker, psiquiatra americano, Ramendra Banerjee, indiano, Hernani Guimarães Andrade, engenheiro e psicobiofísico brasileiro, Alexander Moreira Almeida, psiquiatra brasileiro, diretor do NUPES. Tudo isso só pode ser explicado através de uma ciência que não observa apenas o contexto material, que vai além. Por quê? Porque o mundo espiritual não deve ser observado apenas pela ótica religiosa, mas também pela ciência. Se apenas tivéssemos uma única existência, uma única chance de viver, como explicaríamos o amor de Deus, toda a sua justiça, gente? Bom, então, dando continuidade aí a essa nossa conversa, vamos para a página inicial de hoje e escolhi aí para vocês um texto do livro Justiça Divina. Vamos ampliar aqui. O texto é Na Luz da Reencarnação. O espírito que ditou o texto é Emmanuel, né? O médium, o grafou foi o nosso grande Chico Xavier, Franciscano Xavier. Então vamos lá. Na luz da reencarnação. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos, os venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo por lhe haveres gasto. Ontem, esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes.
Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles, credores de ontem, que surgem no tempo, pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Dessa forma, agora, vamos fazer a prece de início, agradecendo aqui a oportunidade de estarmos juntos e pedindo para nossos mentores nos auxiliarem para que possamos captar o que for conversado aqui, possa ampliar a nossa recepção e nos estimular a buscar mais conhecimentos, mais experimentação no dia a dia. Que assim seja, Pai querido, pedimos a permissão para iniciar a nossa conversa de hoje, graças a Deus. Então, pessoal, vamos dar aqui sequência, então, à nossa conversa de hoje sobre reencarnações e ideias inatas, disposições precoces, aptidões, crianças prodígios, gênios. Então, a gente começa falando sobre a reencarnação em si, né? A reencarnação em si, ela é... A reencarnação, vamos entender, é o renascimento do espírito em um novo corpo para uma nova vida num mundo mais denso, ou seja, no mundo material, no mundo que a gente está vivendo. A gente diz mais denso porque sabe que o plano espiritual também é material, mas de uma matéria muito mais sutil, como os espíritos falam que o nosso corpo espiritual, o perispírito, é uma matéria conhecida mais pelo nome quinta essenciada, que Sócrates falava muito sobre isso, a quinta essência. Bom, a reencarnação, ela é uma crença presente assim em várias religiões e sistemas filosóficos. Eu já até mencionei ontem, antes aqui, na na introdução, como hinduísmo, budismo, jainismo, próprio espiritismo. Portanto, não foi a doutrina espírita que inventou a ideia de reencarnação, tá bom? E de acordo com a questão 132 de O Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é a evolução espiritual. E lá na questão 100 seguinte, também do Livro dos Espíritos, nos é apresentado a famosa escala espírita. Estudando essa escala espírita, podemos compreender o nível de evolução moral e intelectual de cada grupo de espíritos, especial de cada um de nós. A escala espírita aponta que, à medida que o espírito evolui, a gente evolui. Nos afastamos do ter e nos aproximamos do ser. Ou seja, o espírito, gente, ele apresenta mais virtudes, né, desenvolve mais virtudes e vai, claro, depurando seus vícios. Então, a evolução conquistada a cada vida material experimentada pelo espírito. A cada vida material, o espírito vai vivendo e adquirindo virtudes, menos importância as questões materiais, que a gente hoje está muito materializado, e essa transição planetária aí, né, nós estamos passando, saindo da era da matéria para entrarmos na era do espírito. Precisamos nos espiritualizar, pensar menos na posse, em tudo que nós temos, começar a pensar mais em valores interiores. Alguns precisam viver mais vidas na matéria, né, do que outros para atingir um degrau maior de evolução. Demoram mais tempo, né? O estágio perfeito até chegar lá, né, que é o espírito puro, o espírito perfeito. Todos nós ainda não somos espíritos perfeitos, longe disso, mas podemos dizer que somos espíritos perfectíveis, estamos destinados à perfeição. Ou seja, é, nós estamos destinados a evoluir, dure o tempo por aí para acontecer isso. Somos espíritos de luz em construção, isso fica muito legal. Então, além do aprendizado moral adquirido pouco a pouco em cada vida, também, gente,
desenvolvemos habilidades, adquirimos conhecimento, toda essa bagagem e lembranças ficam gravadas, ficam retidos em nossos perispíritos. Carregamos tudo de bom e de ruim, produzimos vida após vida. Então, já que a gente fala em reencarnação, muita gente pergunta assim: afinal de contas, tem alguma coisa já, né, provada sobre isso? Alguém já falou alguma coisa? Então vamos aqui conversar sobre as provas da reencarnação agora. Há quem diga isso ou aquilo está ou não está escrito na Bíblia, nos textos bíblicos, mas nem sempre está. Na verdade, interpretam que esteja. Muita coisa que dizem sobre os textos bíblicos é, na verdade, fruto somente de interpretações teológicas, que sim ou que não. Então, é aquilo que alguém acha ou deixa de achar, né? Diz ou desdiz, e dizem que foram inspirados. Muitos até foram mesmo. Infelizmente, combatem, por exemplo, a reencarnação, ignorando o que está escrito nos próprios textos bíblicos. Está na cara. Combatem a proibição da comunicação com os espíritos, porque interpretam que Moisés diz, por exemplo. Então, nem se dão ao trabalho de entender o contexto. Moisés, gente, proibiu, sim, a comunicação, mas ele proibiu a comunicação irresponsável e interesseira que muitos faziam naquela época. Aí realmente não pode. Dessa forma, até hoje é recomendado pela espiritualidade não se fazer esse tipo de comunicação. Ninguém tem que estar pagando para a pessoa descobrir o seu futuro ou nada do tipo. Por aí vai. Médium faz o seu trabalho. A mediunidade é uma ferramenta para a melhoria daqueles e, geralmente, quem tem mediunidade, assim, muito desenvolvida, é para ajudar, porque tem muitas dívidas, muitos débitos, tá? Em vez de ser ovacionado, não faça isso com o médium. Então, agora, realizar o intercâmbio, né, de forma séria é outra coisa bem diferente e isso Moisés não proibiu. Os profetas se comunicavam o tempo todo com Deus e com os espíritos de luz auxiliares de Deus. Isso nunca foi proibido, pelo contrário, teve muito profeta. E os profetas, a era deles não acabou. Claro, não está mais na Bíblia. Então, dessa forma, essas interpretações, negacionistas ignoram até as descobertas científicas que se tornam cada dia mais elucidativas. Tapar o sol com a peneira está ficando cada dia mais difícil. Se numa época a própria igreja ia não deixar que os cientistas antigos falassem que não era a Terra que era o centro do universo, e sim o Sol, não é? Hoje em dia fazem coisas semelhantes, querem tentar fazer. Então, quando Jesus disse examinássemos as Escrituras, até parece que ele já previa que algumas autoridades religiosas, no futuro, agiriam no sentido de camuflarem e buscando ocultar algumas verdades bíblicas a seus interesses. Afinal de contas, isso aconteceu até na época dos fariseus, na época de Jesus. Eles confrontavam Jesus, não é mesmo? Nas pregações de alguns religiosos, é comum percebermos, ainda hoje, a tentativa deles de escamotearem o sentido principal de algumas mensagens que vão contra seus dogmas e seus interesses. Isso hoje em dia também. O indivíduo só pode conhecer, gente, bem a Bíblia, os textos bíblicos, se tiver liberdade de raciocínio e também oportunidade de fazer um estudo comparativo com os textos e livros sagrados de outras religiões, sem preconceito. A Bíblia fala de ressurreição, sim, mas como a ressurreição, na verdade, é do espírito e não da carne, ressurreição significa também reencarnação. Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo
diz que nós temos dois corpos, um de natureza carnal e outro de natureza espiritual, e que ressuscita. É o quê? Corpo espiritual. Está lá na primeira carta aos Coríntios, 15:44. Portanto, a ressurreição do espírito é a ressurreição ensinada na Bíblia. A questão 166 de O Livro dos Espíritos, nesse sentido, aponta que enquanto o espírito não se depura, deve ser submetido à prova de uma nova existência. Assim, há várias reencarnações, mas somente uma ressurreição, que ocorre quando essa ressurreição, quando o espírito atinge o degrau de espírito perfeito. Está lá na escala espírito que eu acabei de falar, da questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos. Já a questão 170 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação, que chegou lá no finalzinho do degrau da escala espírita. Aí os espíritos respondem para ele: transforma em espíritos bem-aventurados, ou seja, um espírito puro. Bom, retrocedendo, lá na Índia, no Egito, na Pérsia, as ideias reencarnacionistas têm prevalecido desde os primórdios da civilização. Jesus apontou: eu vos declaro, por exemplo, que Elias já veio e eles não conheceram. Isso foi relatado no Evangelho de Mateus, gente. Seus discípulos compreenderam que o quê? Que fora de João Batista que Jesus falava. A consideração de que João Batista era Elias está presente várias vezes no Evangelho. A conversa entre Jesus e Nicodemos também é bem esclarecedora, muito clara. Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não há dúvida, gente, de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo e forma. Várias grandes mentes da ciência estudaram e ainda estudam o mundo espiritual e a reencarnação. Sempre foram atacados por isso, porque o preconceito fala mais do que a razão. Então, através do trabalho desenvolvido por um desses estudiosos, vou citar aqui outros, mas o professor Denis Arrival, mais conhecido como Allan Kardec, através deles, a humanidade foi presenteada, por exemplo, com o Espiritismo, através da primeira publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Dessa forma, temos diversas palavras reveladas ao mundo nessa primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Por exemplo, a própria palavra reencarnação, perispírito, as outras. Para exemplificar, podemos citar também os trabalhos de alguns, como atualmente temos Rupert Sheldrake, Amanda Banerjee, que eu falei nisso, e Ian Stevenson. Isso está acontecendo agora. Tudo, as pesquisas apresentadas pelo biólogo Rupert Sheldrake descrevem campos não físicos, os chamados por ele de campos mórficos. Outras pesquisas muito esclarecedoras já estão sendo desenvolvidas. Para a psicóloga indiana Amanda Banerjee, eu falei lá desde a introdução, ele pesquisou mais de 1.200 casos de pessoas, gente, que tinham nítidas lembranças do que foram em outras, em vidas anteriores, ou seja, desde o local onde tinham vivido, nomes de parentes, passando por seus próprios nomes, apelidos, fatos acontecidos com elas. Esses dados foram devidamente checados, provados, comprovando assim a reencarnação. E nós temos ainda o Ian Stevenson, o trabalho dele, né, da equipe dele, que documentário analisado mais de 3.000 casos de lembranças de vidas passadas. Stevenson se concentrou em crianças que relatavam, olha só, espontaneamente memórias de uma vida anterior. Geralmente, essas lembranças aflorando entre 2 e 4 anos de idade, essas memórias vão diminuindo até chegar aí à idade de 8 anos, que ficam bem mais rarefeitas. Um dos casos de Ian Stevenson, estudado por ele, ficou muito famoso, está no livro A Volta. Compra em qualquer livraria, com foto, com tudo. É do menino James
Leininger, um menino de 2 anos de idade que lembra da sua vida anterior, que foi como um piloto da Segunda Guerra Mundial. Os relatos do menino James Leininger descobriram que o nome dele na vida anterior, do piloto, foi James Houston Jr., que morreu há quase 60 anos em combate a bordo do porta-aviões USS Natoma Bay, em Iwo Jima, após seu avião ser atingido. Então, o menino James Lanning demonstrou um conhecimento espantoso, inclusive sobre aviões com 2 anos de idade. Passou a revelar nomes e sobrenomes, dados geográficos. James Lanning citou até o nome do outro piloto, que é o Jack Larson, também combatente da guerra, que era melhor amigo, o melhor amigo do James Houston Jr. Então, Larson, inclusive, foi procurado, estava vivo ainda, e certificou que os fatos detalhados, ou melhor, narrados pelo menino Jamie Lanning, eram completamente verdadeiros e não tinha como ninguém além dele saber, né? Dele e, né, do Jamie e dele, Larson, né, do falecido Houston, ali saber. Eram coisas muito íntimas, muito pessoais. Bom, então saindo da questão da prova, né, das encarnações, vamos agora conversar um pouquinho sobre os tipos de encarnações. Quase, então, são 3 tipos de reencarnação, sabe, né? O Carlos Toledo Rizzini, lá no livro Evolução para o Terceiro, olhando aqui minha cola, Terceiro Milênio. Ele classifica 3 tipos de encarnação: a compulsória, a proposta e a livre. A reencarnação compulsória é aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância do próprio espírito, né? E dele mesmo sem conhecimento devido à gravidade das faltas que ele cometeu. Então, ele não tem nem liberdade de escolha, vai encarnar daquela forma e vai. Reencarnação proposta já é uma condição melhor. É uma reencarnação que leva em consideração o livre-arbítrio relativo e que dispõe o espírito, porque você pode mais ou menos, ó, você tem que resgatar isso, entender aquilo, tal e tudo mais, então tem mais ou menos alguma coisa. Não é algo pré-determinante, mas tem algumas condicionantes. E o terceiro tipo de reencarnação apontado por Carlos Toledo Rizzini é a reencarnação livre. É aquela que é própria dos missionários, dos espíritos elevados, espíritos redimidos perante a lei divina, ou próximos da redenção, pertinho lá do último degrau. Então, são os que possuem ampla liberdade de escolha. Então, nessa sequência, é interessante agora falar, né, como acontece aí o processo reencarnatório. Como ocorre a preparação do espírito, gente, para a jornada encarnatória, para viver uma nova vida no corpo material. Quais são os objetivos e a necessidade das respectivas reencarnações? Bom, a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório, tarefa postas por Deus. A passagem dos espíritos pela vida corporal, infinitas vezes, é algo necessário para a questão de evolução. Já falei e repito. O conhecimento e a moralidade são as 2 asas a serem desenvolvidas para atingirmos o estágio de angelitude, de acordo inclusive com o Espírito Emmanuel, que fala nessas 2 asas. As 2 asas que sustentam o voo dos anjos. É o sentimento e o conhecimento. A nova reencarnação é o resultado de um cuidadoso planejamento elaborado lá no plano espiritual, conduzido pelos espíritos superiores, para o desenvolvimento desse espírito reencarnante dentro da escala evolutiva. Até o espírito que será tutor, ou seja, o guia espiritual, o mentor, é escolhido nessa fase, nessa pré-fase reencarnatória, chamada mais comumente de processo reencarnatório. Então, nosso espírito guardião é um espírito que já atingiu degraus mais elevados do que o nosso. Senão, é um negócio meio bagunça, né? Alguém com a mesma moralidade que a gente. Mas esse espírito, mesmo tendo atingido um degrau maior do que o nosso, é alguém que já viveu muitas vidas com a gente, conhece a gente muito bem. Viveu com a gente, foi nosso pai, nosso irmão, nossa mãe.
nosso grande amigo, esses laços aí por muitas e muitas vidas. Então, os processos reencarnatórios são diversos e relacionados ao estado de consciência do espírito reencarnante. No planejamento reencarnatório, são definidos assim: o local e a família onde o espírito irá reencarnar, as provas e as expiações que o espírito irá enfrentar, os objetivos a serem alcançados na nova vida, né? André Luiz, lá no livro Missionário da Luz, ele descreve a reencarnação de um espírito mediano, que é a mais corriqueira. É o que acontece conosco. Espíritos bem perfeitos, a maioria dos que estão aqui na Terra o são. Então, ele descreve a preparação assim por fases. Então ele vai lá, por exemplo, a fase inicial. As leis físicas naturais são seguidas no tocante à modelagem fetal, como é que vai ser o corpo, desenvolvimento do embrião humano. A fase posterior, a reencarnação sistemática, é sempre curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais demonstrados nas lições e conflitos que nós apresentamos em vidas anteriores. Nesse contexto, os pormenores anatômicos, defeitos, defeitos, imperfeições de membros e tudo mais, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem o quê? Formas de aprendizado e de redenção. Aí nós temos também o mapa de provas úteis. Esse mapa de provas úteis é organizado com antecedência, levando em consideração a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica, influência dos moldes mentais dos pais, e o concurso dos amigos espirituais sempre presente. Equilíbrio restante, mais uma fase aqui, o equilíbrio e todo o corpo físico também são levados em conta e todo o planejamento é estudado e revisado antes do momento da reencarnação. E isso tudo para que nós possamos assim aproveitar da melhor forma aí o nascer e o renascer. E mesmo assim a gente não aproveita tanto, mas a gente vai devagarzinho conseguindo aí melhorias. Bom, nós temos agora as questões das ideias inatas, aptidões, tem todo o link com a reencarnação, as vidas sucessivas, vidas. O esquecimento do passado é algo muito importante. Ele impede que tenhamos lembranças claras de nossas vidas anteriores. E isso é muito bom, porque senão seria impossível, realmente difícil vivermos com pessoas que nós tivemos problemas seríssimos no passado. Já sentimos nas reminiscências assim alguma coisa muito que nos aproxima ou nos afasta, né, das pessoas. Bom, mas algumas tendências e inclinações elas permanecem. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. É máximo a uma vaga lembrança. É aí que nós vamos chegar às crianças prodígio, chamada hoje de alto desempenho. As ideias inatas e reminiscências são conceitos distintos. Eu já citei ainda há pouco, não são exatamente a mesma coisa, embora estejam relacionadas às experiências e aprendizados. As ideias inatas, gente, são consideradas como uma vaga lembrança ou inclinação. Já as reminiscências, por outro lado, são lembranças mais definidas do passado, que podem ou não surgir na consciência do indivíduo encarnado. Podem se manifestar como sonhos, impressões ou insights que trazem à tona experiências de vida passadas, mas nem sempre são claras. Esses insights podem ser uma espécie de intuição vaga, mais conhecida como pressentimentos. Salvo engano, está lá. 522 a 524 no Livro dos Espíritos. As reminiscências, quando ocorrem, podem ser um auxílio para o indivíduo compreender suas tendências, trabalhar para superar suas dificuldades buscando o progresso moral e intelectual, que é a nossa grande batalha, né? Então agora nós ainda temos essa questão aí das doenças, das dificuldades que enfrentamos. Doenças, sofrimentos e dificuldades enfrentadas em nossas vidas atuais são como oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. Complicadas, difíceis, até as perdas de entes queridos aí que a gente enfrenta,
como acontece. Bom, então, possibilitam a nossa reforma íntima, ou seja, a busca pela transformação moral. Deus, sendo justo e bom, não causa sofrimento de forma arbitrária. Portanto, então, nós temos o quê? São consequências de leis naturais e morais, como a lei de causa e efeito, por exemplo, lei de ação e reação. O livro dos Espíritos, eles apontam as causas dessas experiências, seja assim, ações de vida presente ou de existências anteriores, resultado de nossas escolhas e ações. Doenças são manifestações de desequilíbrio, gravadas no nosso perispírito. Bom, e a criança precoce, hein? Como é que a gente explica a existência da criança precoce? Para quem ainda não entendeu, né? Porque o que a gente está falando, já vamos ter aí uma boa ideia. Bom, as crianças precoces, em virtude do crescente número de crianças com grau de inteligência superior à média comum, as pesquisas em torno das prováveis origens desse fenômeno vêm ganhando relevância e de problemas também que nós vamos citar. Então, sobre esse assunto, existem duas teses científicas, mediante a qual, né, a ciência acadêmica tem procurado explicar a existência de superdotados, crianças de alto desempenho, por exemplo. A da hereditariedade genética e também uma outra que é o fenômeno chamado de hipoxemia cerebral. É a ciência, só olhando para a questão material. Olha só, a hereditariedade genética, que é a primeira causa apontada pela ciência, ela relaciona que os pais dessa criança super inteligente também são pais super inteligentes, né? Então a geração dos filhos será super inteligente. Simples. A segunda, que é mais complexo o nome aí, a tese da hipoxemia, olhando aqui na minha cola, cerebral. É o quê? É de crianças nascidas de partos difíceis. Elas teriam, por esse motivo, células cerebrais estimuladas, essa dificuldade durante o parto. Mas ambas as teses têm um cunho, repito aqui, materialista. Nenhuma vai a fundo na questão. Nenhuma, gente, tenha coragem de examinar o problema à luz de uma filosofia que considere o homem como algo transcendente à matéria, muito maior do que a matéria, não restringido apenas a esse campo material. Só a teoria reencarnacionista pode abrir os olhos, né, da ciência para caminhos que levem a uma investigação eficiente acerca desse e de outros fenômenos da mesma natureza tão compreendidos atualmente, os mistérios de Deus. Então, em sua milenar sabedoria, o grande filósofo Sócrates afirmava que aprender é recordar. E nesse sentido, nós temos o grande Leão Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aponta que a alma não é feita de uma só vez. A si mesma se faz, se constrói através dos tempos. Então, suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, né, em vez de se perderem, eles capitalizam-se, aumentam de século para século, de vida para vida, de existência para existência. Sendo assim, a criança precoce existe graças à aquisição das milhares de experiências do passado, de vida do passado, muitas vidas vividas. O gênio é resultado desse treinamento, estudos em muitas vidas. Então, há diferenças apreciáveis entre as manifestações intelectuais de uma criança prodígio e a mediunidade no seu sentido geral. O músico, de fato, tem de se exercitar. Pensem bem, muito para chegar à perfeição. Ele tem que praticar horas a fio durante a vida toda, né, numa busca incessante pela melhor forma de interpretação daquela música. Como exemplificar como dados ainda em formação, como dedos, perdão, né? Ainda em formação, crescimento. Como justificar? Como explicar? Esses dedinhos alcancem com perfeição as teclas e cordas de instrumentos que pessoas muito mais velhas a vida inteira não conseguem. Na história da música, vamos encontrar uma série de crianças prodígios, denominadas superdotadas. Além de Mozart, nós temos além de Mozart, né, Gabriel Delany, perdão, no livro A Reencarnação.
relaciona uma série dessas crianças, apresentada, por exemplo, nos salões da Prefeitura Marítima de Toulon, França, criança sob o nome de Eugène Colombi, dotada de um semblante encantador, obteve um sucesso admirável. Beethoven já se distinguia aos 10 anos por seu notável talento de executante. O grande violinista Paganini, aos 9 anos de idade, já era aplaudido num concerto em Gênova. Aos 6 anos, Meyerbeer possuía bastante talento para dar conceitos muito apreciados. Liszt, desde a mais, assim, seus antes dos 14 anos, né, escreveu uma ópera em um ato, Dom Sancho e Castelo de Amor. Rubinstein, trazido da Rússia para Paris, gente. Ele, aos 11 anos de idade, exercitou a admiração universal pela beleza de seu toque. Sarasate, aos 11 anos de idade, já mostrava as qualidades da pureza do som e do estilo que fizeram dele o maior violinista da sua época. Saint-Saëns, aos 11 anos, dava seu primeiro concerto de piano e tinha apenas 16 anos quando fez executar sua primeira sinfonia. Pepito Ariola, aos 3 anos e meio de idade, gente, tocava e improvisava áreas variadas. Sobre outras áreas e habilidades, temos, desde criança, por exemplo, Pascal mostrou gosto pelos estudos, especialmente pela geometria. Aos 13 anos, descobriu as 32 primeiras proposições de Euclides e publicou um trabalho sobre as seções cônicas. Então, a origem das faculdades extraordinárias do indivíduo é um atributo do espírito que guarda lembranças do passado, mais precisamente de vidas passadas. Está ficando cada vez mais claro à medida que conversamos, não está? Então, isso ocorre em razão do quê? Do seu progresso interior adquirido. Então, o espírito troca de roupagem física através das reencarnações sucessivas, mas a sua individualidade imortal não perde jamais o conhecimento, intelecto moral adquirido. Então, agora partindo aí para a parte final, que o nosso horário já está aí, né, estourando, nós temos aqui a doutrina espírita, como filosofia espiritualista, prova com evidências irrecusáveis que a inteligência é independente do organismo, por ser um atributo do espírito, uma vez que o alto grau da atividade intelectual pode se mostrar entre aqueles cuja idade não atingiu ainda a maturidade física plena, como nos vários exemplos que mencionei. Lá na questão 203 de O Livro dos Espíritos, é apontado que os pais não transmitem aos seus filhos, né, parcelas de suas almas, pois a alma é indivisível. Os pais apenas doam o quê? Dão a vida animal, ou seja, fornecem os recursos genéticos, ao transmitirem aos filhos a hereditariedade física, como a cor dos olhos, dos cabelos, a forma, a dimensão de certas partes do corpo, né, do rosto e por aí vai. Quando a ciência deixar de olhar apenas para o aspecto material, será possível não apenas compreender as crianças com alto desempenho, mas também compreender outras questões, complicações enfrentadas por muitos, como, por exemplo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TEA, transtorno de espectro autista, TOD, né, o transtorno opositor desafiador. O espiritismo pode auxiliar e muito na compreensão das causas e consequências desses transtornos, né, oferecendo uma visão bem mais ampla
A ciência jamais compreenderá o papel do DNA enquanto não colocar o espírito e o perispírito nesse contexto das pesquisas e estudos. Alguns pesquisadores, como eu citei aqui, Ian Stevenson, já buscando ir além da visão material, olha que interessante, estudam, olha só, não tinha falado isso antes, marcas de nascenças em crianças que podem corresponder a ferimentos ou doenças sofridas na vida anterior. Os espíritos, então, nos apontam que o perispírito, o corpo espiritual, tão falado por Paulo, carrega marcas relacionadas aos acertos e erros cometidos em vidas anteriores. Isso se traduz no corpo material, às vezes, em doenças. O que está marcado no perispírito é transmitido ao corpo mais denso, ao corpo material, durante a vida no mundo da matéria, dependendo do nosso comportamento. Está lá aquilo ali. Bom, é por isso que a abordagem espírita considera a reencarnação como um processo contínuo de aprendizado. Então, a reencarnação é isso, esse processo contínuo de aprendizado e evolução espiritual, citando mais uma vez, onde cada vida representa uma oportunidade para superar desafios e desenvolver virtudes, adquirir conhecimentos, melhorar o nosso coração. É no mínimo por isso que tudo que conversamos aqui hoje é que a ciência, em especial até a psicologia, necessita enxergar que tudo isso e muito mais que o assunto somente religioso. Isso tudo é um assunto muito mais do que somente de cunho religioso. Deve ser submetido, não deve ser submetido apenas a interpretações teológicas e respectivos em muitos casos, não em todos, tá, gente? Preconceitos. Então, às vezes, tem certas interpretações até ilógicas, né? E às vezes manipuladoras. Então, o mundo espiritual, a reencarnação, os fenômenos espíritas, a genialidade de algumas crianças, as dificuldades de outros, os problemas físicos, mentais, morais enfrentados por cada um de nós devem ser, sim, objetos profundos e constantes de estudo da ciência. O renomado cientista, olha que interessante, nas áreas da química e física, inventor inclusive do radiômetro, descobridor de um elemento da tabela chamado Hálio, o grande inglês, né, William Crookes, tornou-se, por exemplo, um defensor das habilidades da médium Florence Cook, após suas experiências, onde o espírito de Kate King aparecia em forma física, ou seja, se materializava na frente, às vezes de 300 convidados, e interagia com os presentes. Então, por que ignorar aquilo que ocorre o tempo todo, às vezes de forma bem sutil, tão escandalosa, né? De forma mais escancarada. Bom, se estamos na era da razão, de tantos avanços tecnológicos, esses mistérios precisam de muitas e diferenciadas investigações. Bom, pessoal, então chegamos aí já no nosso horário, né, de proposto. Vamos aqui agora fazer a nossa prece final e vamos, desta forma, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje conversando por esse assunto esclarecedor e pedir à espiritualidade amiga nos ajude a melhorar a compreensão e buscarmos mais conhecimentos e observarmos mais nosso cotidiano. Assim sendo, peço permissão para encerrar nossa conversa de hoje, terça-feira. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo carinho da atenção de todos vocês. Curtam e compartilhem esse vídeo e também outros vídeos do canal. Indiquem para outras pessoas. Continuem assistindo, continuem estudando, se esclarecendo, ampliando aí os horizontes, os conhecimentos e também as percepções. Obrigado por essa oportunidade. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.